Muito boa tarde a todas, muito boa tarde a todos que nos acompanham no canal do Instagram do Colégio Notarial do Brasil, da Seção Maranhão. Meu nome é Gustavo Dalmolin de Oliveira, atualmente estou como presidente da nossa seccional e hoje darei início a uma sequência de lives que nós faremos com uma frequência mensal, tratando de temas importantes para o notariado, funcionando, né, como uma capacitação permanente para todos os colegas e como uma forma de difundir para a comunidade e para o segmento jurídico em especial os principais temas do direito notarial e registral. Nesta live inaugural, nós contaremos com a participação do Dr. Francisco Nobre, da Belhão, no Paraná, que falará sobre a ata notarial para fins de adjudicação compulsória. Antes de convidarmos, né, o Dr. Francisco para fazer a sua apresentação, eu passarei a palavra ao Devanir Garcia, que é presidente da ANOREG, Associação dos Notários e Registradores do Estado do Maranhão, que fará também seu pronunciamento nesse auto inaugural. Muito obrigado a todos pela participação. Com a palavra, o Devanir. Muito boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui participando, caro Gustavo, nosso presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção Maranhão, nessa live inaugural, nessa tua gestão, que eu quero aqui de público te parabenizar, te agradecer por essa grande iniciativa, que eu acho que nós devemos estar sempre procurando aprendermos todos mais, e a ANOREG, como entidade parceira que somos aqui do Maranhão, logicamente que vem expressar aqui todo o seu apoio e chamando a todos os colegas que possam participar dessa nossa live. E nada melhor para começar com um tema extremamente importante. A educação compulsória extrajudicial era um sonho, e nós temos, interessa aos notários e aos registradores de imóveis, com certeza, né? E para isso trazermos aqui um professor, né? Um colega professor. Eu tive acesso, né, aos seus livros, eu, professor Francisco, e é muito prazer hoje receber o senhor aqui mesmo de forma virtual. Seja muito bem-vindo ao nosso glorioso estado do Maranhão, tá? Tanto eu como o Gustavo somos oriundos aí do sul do país, mas estamos aqui com muito amor, defendendo aqui e trabalhando em prol do extrajudicial do Maranhão, um estado maravilhoso. Se o senhor não conhece pessoalmente, o senhor está já convidado a conhecer as belezas do Maranhão. E, para não me alongar, Gustavo, mais uma vez, parabéns, tá? Espero muito proveito dos nossos colegas, notários e registradores, e dos nossos colaboradores também, que são tão importantes para o nosso dia a dia. Mais uma vez, será um prazer poder participar aqui. Devolvo a palavra ao Gustavo para nós prosseguirmos aí para aquilo que interessa, ouvir o nosso professor Francisco Nobre. Muito bem. Fazendo, então, uma apresentação do nosso convidado especial, ele que é tabelião e registrador no estado do Paraná, conselheiro do IBRADIM, o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, autor do livro Manual da Usucapião Extrajudicial, livro de cabeceira aí de todos os nossos tabeliães e registradores que atuam, né, no procedimento de usucapião extrajudicial, especialista em Direito Imobiliário, Registral e Notarial pela Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, foi professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi chefe de departamento da Faculdade de Direito da Unibenedetti, foi professor da Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas e foi vice-presidente para o Estado do Paraná, do IRIB, glorioso Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. Senhoras e senhores, com muita alegria que anunciamos o Dr. Francisco José Barbosa Nobre. Francisco, você tem a palavra. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Devanir. Muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer falar, ainda que à distância, com o pessoal aí do Maranhão, né? Foi um dos primeiros eventos que eu fiz quando lancei o meu livro sobre a usucapião, em 2018, se não me engano, né? Que eu estive aí em São Luís dando um curso de usucapião por uma tarde toda, né? Foi
um momento realmente marcante aí na trajetória do livro da Alves Capel. E agora eu estou aí novamente lançando um livro sobre a adjudicação compulsória. E quando a gente escreve um livro sobre alguma coisa, as pessoas acham que a gente entende e começam a nos convidar para fazer palestras, fazer lives. E agora a adjudicação compulsória entrou nesse ritmo, né? Já fiz palestras no Rio de Janeiro, em Maringá, em Curitiba, já tenho palestras agendadas para Salvador, para Brasília, no Encontro do Iribe, e estamos aí tentando, da melhor maneira, enfrentar esse novo desafio, né? Então, indo direto ao assunto, né? Nós temos um tempo aqui, me parece, de cerca de 30 minutos para a exposição, né? Vamos tentar condensar aí nesse tempo. Eu tenho feito cursos, tenho dado cursos sobre adjudicação compulsória, mais ou menos com uma duração de 6h30, 7 horas. E vamos, então, apertar tudo aí dentro desses 30 minutos para a gente valorizar ao máximo o tempo daqueles colegas, daquelas pessoas interessadas no assunto que estão nos assistindo. A ata de adjudicação compulsória, que é o tópico que nós vamos analisar hoje, ela começou a sua história como algo que parecia desnecessário. Quem acompanhou desde o começo o surgimento da adjudicação compulsória extrajudicial deve se lembrar que logo que foi publicada, logo que foi remetida à sanção, melhor dizendo, a lei, o presidente da República vetou o dispositivo que previa a ata de adjudicação compulsória. E lá nas razões do veto era dito, então, que a ata seria apenas um elemento a trazer mais complicação para a adjudicação compulsória, que seria algo desnecessário, que a adjudicação compulsória seria algo muito simples, poderia se resolver apenas no registro de imóveis. Então, de início, a visão que o Executivo Federal teve ao apreciar o projeto de lei foi de que a ata de adjudicação compulsória não seria necessária. E essa fundamentação ela até parece ser muito pertinente quando a gente imagina, né? E vamos lembrar que as leis são elaboradas em gabinetes, na distância do público em geral, daqueles que vão aplicá-las, enfim, os legisladores, aqueles indivíduos que estão ali envolvidos na elaboração da lei, eles não estão como nós, tabeliães, registradores, com a barriga encostada no balcão, atendendo as pessoas e vendo ali diariamente quais são as suas necessidades e os seus desejos, né? E nem tampouco os advogados, que também estão ali na linha de frente, junto conosco. Não, os advogados eles são parceiros da classe notarial e da classe registral e também estão, tal como nós, ali lidando diretamente com a questão da adjudicação compulsória, né? Eu digo isso com muito orgulho porque eu fui advogado por 24 anos, fui registrador de imóveis por 14 anos e agora, já há quase 2 anos, sou tabelião aqui em Curitiba. E o que nós observamos na prática, diferente daquilo que se pode imaginar num gabinete em Brasília, é que os contratos de adjudicação compulsória, os contratos de promessa de compra e venda, que vão dar início, vão dar ensejo à adjudicação compulsória com a sua execução específica, os contratos de promessa de compra e venda, às vezes, são muito bem elaborados, é verdade, mas muitas vezes são elaborados de maneira precária, de maneira obscura, de maneira lacunosa, né? Então, às vezes, o promitente vendedor e o promitente comprador estão bem assessorados, com advogados especializados, outras vezes são pessoas simples que fazem o negócio e o colocam por escrito ali, tem a utilização de termos técnicos, tem
utilização. Espera aí que eu estou aqui no telefone, entrou uma chamada aqui, eu estou vendo como que eu descarto. Não sei se isso pode estar interrompendo. Olá, peço que vocês me desculpem aí, porque eu tenho uma certa dificuldade com essas coisas muito tecnológicas e acabei aqui acidentalmente me desconectando do Zoom. Mas então, dizia eu que, de início, a ata notarial de adjudicação compulsória foi considerada desnecessária, e eu narrava que, do ponto de vista de um gabinete em Brasília, realmente ela parece desnecessária, não? Mas, quando nós vemos a prática e vemos que nem sempre os contratos particulares de promessa de compra e venda são feitos com esmero jurídico, com a utilização de termos técnicos adequados, nós compreendemos que o simples contrato, às vezes, embora ele, em tese, possa ser registrado no registro de imóveis, na matrícula do imóvel, etc., muitas vezes ele é de tal forma precário que não atende os requisitos formais, que são rigorosos, são naturalmente rigorosos, da tramitação e do sucesso no registro junto à matrícula. Ora, o veto presidencial que havia sido colocado de início, ele acabou sendo derrubado pelo Congresso Nacional e voltou à baila a necessidade da ata notarial de adjudicação compulsória. Isso pode ser visto, talvez, aquelas pessoas que não têm muita simpatia pela existência dos cartórios dizem isso foi lobby dos tabeliães, etc. Mas eu encaro isso de outra maneira, encaro isso como uma resposta da sociedade mostrando que o modelo utilizado na usucapião extrajudicial de se dividir o trabalho entre o tabelião e o registrador e, com isso, criar uma espécie de sistema de confirmação dos atos de um pelo outro, não? Ele permite digamos assim, uma segurança muito maior, um aperfeiçoamento a cada etapa do pedido, não? E, com isso, a adjudicação compulsória ela adotou aquele modelo semelhante ao da usucapião. Embora haja diferenças entre os procedimentos, e nós não vamos entrar aqui nos detalhes do procedimento, porque vamos falar apenas sobre a ata notarial, mas, basicamente, a linha mestra do procedimento da adjudicação compulsória é similar, é inspirada naquela da usucapião extrajudicial. Por quê? Faz-se primeiro uma ata notarial no tabelionato de notas e depois se instaura um procedimento administrativo perante o registro de imóveis que tem essa ata notarial como elemento necessário para o seu curso. A ata notarial de adjudicação compulsória ela está longe de ser desnecessária, especialmente, eu diria, naqueles casos em que o contrato apresenta falhas, apresenta omissões, apresenta imperfeições. A primeira dessas questões que a ata notarial mostra a sua utilidade é em relação à verificação das assinaturas dos participantes do contrato de
promessa de compra e venda. Né? O Conselho Nacional de Justiça, com muita habilidade, né? Exercendo de maneira muito boa a sua função regulamentar, ele estabeleceu no provimento 150 que o tabelião pode, diante de um contrato de promessa que não tenha reconhecimento de firma e que tenha sido feito, claro, por instrumento particular, o contrato de promessa pode ter sido feito por instrumento público e aí esse problema não existirá. Mas se for feito por instrumento particular e não contiver o reconhecimento de firma, diz o provimento 150, o tabelião poderá se valer do acervo existente nos cadastros nacionais de notários. Então, o tabelião, diante daquela assinatura do promitente vendedor, geralmente é o promitente comprador que está presente, né, na adjudicação compulsória direta, ela é requerida pelo promitente comprador. Então, a assinatura do promitente comprador não gera dúvidas, mas a assinatura do promitente vendedor, essa pode ser verificada por meio dos cadastros nacionais de notários, é o que diz o artigo 440-G, parágrafo 7º do Código Nacional de Normas, né, no capítulo relativo à adjudicação compulsória extrajudicial, que foi incluído pelo provimento 150. Então, diz assim o parágrafo 7º, o tabelião poderá dar fé às assinaturas com base nos cadastros nacionais de notários. Né? Então, esse é o primeiro ponto em que a ata notarial de adjudicação compulsória mostra a sua utilidade. Então, o tabelião pode, ali diante de um contrato particular de promessa que não tenha reconhecimento de firma, ele pode se valer do cadastro nacional, que está baseado em uma central eletrônica, e ali localizar a assinatura do promitente vendedor, ou quem sabe na adjudicação inversa do promitente comprador, para poder atestar a autenticidade daquele contrato. Mas não é só. O tabelião também pode, diz esse mesmo artigo 440-G, no parágrafo 4º, fazer constar informações que se prestem a aperfeiçoar ou complementar a especialidade do imóvel, se houver. Não? Então, vamos imaginar aqui o seguinte, um contrato particular de promessa de compra e venda, feito ali por quem não seja da área, digamos assim, e ali o imóvel objeto do negócio é mencionado apenas pelo seu endereço de porta, né? Pelo nome da rua e o número de porta. Vocês sabem que um contrato nesses termos não pode ser registrado no registro de imóveis, porque é requisito do registro que o título mencione o número da matrícula do registro anterior. Né? Então, o que diz aqui o Código Nacional de Normas nessa passagem? Que o tabelião pode aperfeiçoar a especialidade do imóvel, desde que o tabelião tenha certeza. Claro que o tabelião não vai fazer isso aleatoriamente, ele vai fazer tendo certeza do que ele está fazendo. O tabelião se assegurando de que aquele imóvel mencionado ali apenas pelo endereço de rua e número da porta é o imóvel da matrícula tal, ele pode abrir um tópico na ata de adjudicação compulsória e dizer, em complemento à especificação, à especialidade objetiva do imóvel objeto do negócio, fica acrescido que o imóvel é o imóvel que está matriculado sob o número tal, em tal cartório de registro de imóveis, e que o título do promitente vendedor está registrado sob o número R tal. Não? Então, vocês observem que aqui a sua ata notarial já começa a mostrar a sua função de complementar o contrato particular naquilo que ele for omisso, naquilo que ele for imperfeito. O Código Nacional de Normas só fala a respeito da especialidade objetiva. Em relação à especialidade subjetiva, nós também poderíamos fazer essa complementação na ata notarial de adjudicação compulsória, embora não haja nenhuma previsão no Código Nacional de Normas, também não há nenhuma proibição.
E, pelo contrário, o artigo 176, parágrafo 17 da Lei de Registros Públicos, ele prevê que aqueles acréscimos que visem complementar o título, que não atuem contra seu objetivo, a sua essência, eles podem ser complementados por outros documentos. Ora, e que documento melhor para fazer a complementação da especialidade objetiva, da qualificação das pessoas envolvidas no contrato de promessa? Que documento melhor para fazer isso do que a ata notarial lavrada pelo tabelião, operador de direito imparcial, que está ali intervindo para dar uma forma mais completa àquele ato, né? Então, eu defendo no meu livro que, com base no artigo 176, parágrafo 17 da Lei de Registros Públicos, o tabelião também pode, tal como o Código de Normas, o Código Nacional de Normas prevê em relação à especialidade objetiva, também pode complementar a especialidade subjetiva, né? Ou seja, a qualificação das partes. Então, vamos dizer que o contrato de promessa, feito ali de maneira imperfeita, né? Feito por alguém que não é da área, vamos dizer assim, né? Quem sabe até pelas próprias partes, com um formulário comprado na papelaria ou com um modelo inadequado encontrado na internet. O contrato de promessa não menciona, suponhamos, o estado civil do promitente vendedor. Não? Ora, o tabelião pode abrir um tópico na ata notarial, claro, se certificando adequadamente, mediante obtenção das certidões de registro civil atualizadas, etc. O tabelião pode, ali na ata notarial de adjudicação, acrescentar, né? Que fica acrescentado ao título, né? A requerimento do promitente comprador, que o promitente vendedor tem estado civil de solteiro, suponhamos, né? Ou de casado pelo regime da separação absoluta. Agora, se o promitente vendedor for casado pelo regime da comunhão, seja universal, seja parcial, e for necessária o comparecimento, for necessário o comparecimento do cônjuge no contrato de promessa, aí o tabelião já não poderá fazer esse acréscimo, né? Porque estará faltando o conjunto dos elementos essenciais do contrato definitivo, que é o contrato de compra e venda. Então, se o tabelião se depara com essa situação, vai dizer, olha, infelizmente, esse contrato de promessa aqui foi passado apenas pelo marido. Como ele é casado no regime da comunhão universal ou da comunhão parcial, o seu cônjuge também deveria ter comparecido ou como promitente vendedor ou como anuente para o futuro negócio de compra e venda que está sendo ajustado. Mas, se não houver esse problema decorrente aí do regime de bens do casamento do promitente vendedor, a qualificação pessoal do promitente vendedor pode ser complementada na ata notarial, bem como a qualificação pessoal do promitente comprador, até com muito mais razão, certo? Então, a ata notarial de adjudicação, nós já estamos aqui vendo até essa altura, recapitulando, ela vai se prestar a complementar elementos de especialidade objetiva, de especialidade subjetiva, dar autenticidade às assinaturas lançadas no contrato particular de promessa, enfim, já são até aí elementos de grande importância, né? Mas nós vamos agora mais além, né? Até além daquilo que o Código Nacional de Normas previu. E eu falo isso agora, o que eu vou dizer em seguida é baseado na experiência prática que eu tive. Eu, como tabelião, recebi o interessado no balcão que dizia, olha, eu quero a adjudicação compulsória e tenho aqui este contrato. Era um contrato particular de compra e venda, não? Feito, portanto, de forma alheia àquilo que a lei prevê. Nós sabemos que o artigo 108 do Código Civil diz que a negociação de imóveis
fora das exceções legais, a negociação de imóveis com um valor superior a 30 salários mínimos, ela tem que ser feita por escritura pública, né? Tem que ser adotada necessariamente a forma de escritura pública. E mais, o ato que não atende o requisito legal de forma, ele é nulo, né? Então, o que eu tinha diante de mim, aquele contrato de compra e venda particular, tendo por objeto um imóvel de valor superior a 30 salários mínimos, era um ato nulo. Não? E aí, poderia ser esse ato recebido como uma promessa de compra e venda? Eu me socorri nesse momento do artigo 170 do Código Civil, que diz assim: se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá esse quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido se houvessem previsto a nulidade. O que esse artigo 170 do Código Civil nos diz? Que o ato nulo ele pode ser aproveitado para fazer, às vezes, de um ato válido, desde que ele preencha os requisitos desse outro ato mais simples. E é exatamente isso que acontece entre o contrato de compra e venda e o contrato de promessa de compra e venda. Os elementos essenciais da compra e venda, nós sabemos, são as partes, a coisa, né? o consenso, a forma de pagamento, né? O objeto, né? A definição da coisa que está sendo negociada, do preço. Né? Esses elementos essenciais, eles estão presentes também no contrato de promessa de compra e venda. Em outras palavras, quando a compra e venda é feita por instrumento particular, ela pode ser convertida, embora nula, ela pode ser convertida, com base no artigo 170 do Código Civil, em um contrato de promessa de compra e venda, para o qual não se exige a forma pública. Não? E foi exatamente isso que eu fiz. Foi a primeira ata notarial que eu fiz. Eu abri um tópico dizendo: recebo um contrato particular de compra e venda, celebrado em tanto, como contrato de promessa de compra e venda, com base no artigo 170 do Código Civil. É a chamada conversão substancial do negócio nulo. O negócio original é nulo, mas ele é convertido em um negócio válido de outra natureza. O Código de Normas, inclusive, de algumas unidades da Federação, me lembro aqui, em especial, do Código de Normas do Rio de Janeiro, ele já prevê expressamente a aplicação do artigo 170. Né? Embora os outros códigos de normas de outros estados, não sei como é no Maranhão, mas independente de haver ou não previsão específica, isso é uma regra do Código Civil, uma regra da lei federal que se aplica a todos indistintamente. Né? Então, o tabelião pode, na ata notarial de adjudicação compulsória, fazer a conversão substancial desse negócio nulo de compra e venda de imóvel por instrumento particular e aproveitá-lo, portanto, como compromisso de compra e venda. A ata notarial de adjudicação ela vai se prestar ainda a interpretar negócios que tenham sido mal redigidos. E eu vou dar um exemplo daqui a pouco também, que vai ficar bem claro, um exemplo também da minha prática tabeliúa. Como eu disse, às vezes, quem redigiu a promessa de compra e venda o fez sem nenhum conhecimento técnico adequado. É comum até que as pessoas se refiram àquilo como um papel de pão. Alguém colocou ali num papel, pegou um papel da padaria e escreveu ali: João vende o imóvel a José pelo preço de 100 mil reais. Não? Esse papel de pão, vamos dizer assim, ele às vezes não contém os termos jurídicos corretos, não? Embora, a partir da sua leitura, o tabelião consiga chegar ali ao desejo das partes. Não? Então, o tabelião pode, diante de um contrato de promessa de compra e venda mal redigido, lacunoso, de redação obscura, às vezes utilizando termos inapropriados,
ele pode receber esse contrato que está ali tão obscuro e interpretá-lo de modo a extrair dali a existência de um pacto que vise a celebração futura do contrato de compra e venda. Isso não sou eu que digo, é o Código Civil, né? O Código Civil, nos artigos 112, 113 e 113, ele tem regras a respeito da interpretação de declarações de vontade obscuras, né? Em especial o artigo 112, todo mundo conhece de cabeça. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção delas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. E eu disse que eu tive um exemplo, eu tive, aliás, dois exemplos de adoção dessas regras de interpretação de negócios mal redigidos, mal elaborados, na minha prática notarial. A primeira delas foi um caso em que me trouxeram um contrato particular que era intitulado de promessa, era um contrato particular de cessão, melhor dizendo, de promessa de cessão, né? Dizia aquele contrato particular de promessa de cessão, esse era o título do documento, né? Que por aquele documento, fulano de tal, ajustava a venda futura do imóvel a Cicrano pelo preço de X, etc. Lendo o texto daquele contrato, era visível que o objetivo das partes era celebrar, negociar uma promessa de compra e venda, e não verdadeiramente uma promessa de cessão. É porque eles talvez tenham encontrado um modelo de promessa de cessão e, na falta de outra minuta melhor, utilizaram aquele modelo equivocado como base. Mas a leitura do documento deixava nítido que o desejo das partes era de celebrar uma promessa de compra e venda. E eu também abri um tópico na ata de adjudicação compulsória dizendo isso, né? Que o contrato, embora intitulado de promessa de cessão, ele, na verdade, consubstanciava uma promessa de venda. Tive outro caso ainda em que o promitente vendedor fazia uma cessão de direitos possessórios para o promitente comprador, não? Acho que nem eles acreditavam que poderiam fazer a adjudicação compulsória, ou mais certamente por equívoco, por desconhecimento jurídico, não sabiam o que estavam fazendo realmente do ponto de vista da linguagem técnica, e intitularam o contrato, que deveria ser de cessão de promessa de compra e venda, o intitularam de cessão de direitos possessórios. Mas, lendo o contrato, a gente via nitidamente que uma das partes estava transferindo para outra parte o direito aquisitivo que havia obtido antes em outro contrato de promessa de compra e venda. Então, vejam como o tabelião pode ser um intérprete dessas, ou pelo menos o primeiro intérprete dessas declarações de vontade imprecisas. Claro que tudo isso será revisto pelo registrador. O registrador pode, quem sabe, em algum caso, chegar a uma conclusão distinta, mas pelo menos o tabelião terá dado o primeiro passo ali no sentido de aperfeiçoar aquele contrato que lhe é apresentado para servir de base para a ata de adjudicação compulsória. Muito bem, temos falado aqui, até esse momento, sobre o contrato de promessa, né? E aí, ainda que indiretamente, mencionamos alguma coisa sobre a cessão, mas a ata notarial de adjudicação compulsória ela deve se desdobrar em dois tópicos principais. Há um terceiro tópico, que é o da caracterização da mora, que eu vou falar ao final. Mas dois são os tópicos primordiais sobre o qual o tabelião vai se debruçar. Um é a existência do contrato de promessa e das complicações que podem surgir de cessão, de promessa de cessão, de sucessão. Tudo isso vai ser analisado na ata notarial de adjudicação. Mas há um segundo tópico tão importante quanto o primeiro, que é o da comprovação do pagamento do preço, né? O pagamento do preço, que é requisito também para que se possa obter a adjudicação compulsória. Para ter a adjudicação compulsória tem que haver basicamente duas coisas: o contrato de promessa e
o pagamento do preço. O pagamento do preço ele pode ser comprovado mediante a quitação. O que é quitação? No sentido jurídico. É verdade que essa palavra, às vezes, é usada em outro sentido diferente, na linguagem leiga, e até o próprio Código de Normas Nacional, em algum momento, ele derrapa e menciona a quitação no sentido leigo da palavra. Mas, no sentido técnico, quitação é a declaração do credor ou de quem o represente de que recebeu o objeto do pagamento. Em outras palavras, é o recibo. Então, recibo assinado pelo credor dizendo recebi o pagamento, esse é o modo natural de se provar o pagamento. Não? Que extingue a obrigação, a gente sabe, é o pagamento. Mas como se prova o pagamento? Normalmente, geralmente, por meio do recibo. Tanto que o Código Civil diz que aquele que paga tem direito a receber a quitação, ou seja, o recibo, declarando o que ele pagou, quando pagou, onde pagou, etc. Ora, o Código Nacional de Normas foi muito hábil em perceber que nem sempre aquele que pagou, o promitente comprador, terá um recibo em mãos, não? Nem sempre ele terá a quitação. E, por isso, o Código de Normas abriu várias possibilidades de meios alternativos de prova do pagamento. Então, o promitente comprador não tem o recibo, mas ele tem o comprovante da TED, do DOC, do PIX, que ele fez para a conta bancária do promitente vendedor. Ora, esse comprovante pode ser recebido como prova do pagamento, diz o artigo 440-G, no seu parágrafo 6º. Não? O recibo, ainda mais se o pagamento tiver sido em parcelas periódicas, o que é comum de acontecer no contrato de promessa, de compromisso de compra e venda, esse recibo, inclusive, pode não ser de todas as parcelas do preço. Vocês sabem que o Código Civil tem regras prevendo que o pagamento da prestação mais recente, se não houver nenhuma ressalva, faz presumir o pagamento das prestações anteriores. Então, chegaria o promitente comprador e diz, olha, eu comprei, fiz a promessa de compra e venda para pagar em 100 prestações. Eu perdi alguns dos recibos, mas tenho o recibo da última prestação. Né? O artigo 322 do Código Civil diz que o recibo da última prestação, feito sem ressalvas, ele faz presumir o pagamento de todas as prestações anteriores. Não? Ou ainda outra hipótese, ele não tem o recibo, mas ele tem a promessa de compra e venda, que estava vinculada numa escritura pública. Ele tem uma promessa de compra e venda por um instrumento público ao qual estavam vinculadas notas promissórias. Né? E ele tem as notas promissórias em mãos. Ora, o fato de ter a nota promissória original em mãos faz também presumir o pagamento, por efeito do artigo 324 do Código Civil. A entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento. Então, vejam que essa questão do pagamento não é tão simples como aparenta à primeira vista. O pagamento pode ser provado pelo recibo, às vezes pelo recibo da prestação mais recente, quando não houver toda a sequência de recibos. Às vezes não há recibo, mas há comprovação de depósito bancário. Às vezes não há comprovação de depósito, mas o promitente comprador tem em mãos os títulos vinculados ao negócio, né? As notas promissórias ali demonstrando pela sua posse que houve o pagamento. Não? E, além disso, também o Código Nacional de Normas, ele, nesse artigo 440-G, parágrafo 6º, ele menciona várias outras situações que podem servir de indícios, eu diria, não? Para se extrair dali a existência do pagamento. Então, diz aqui, por exemplo, o parágrafo 6º, inciso 1, ação de consignação em pagamento com valores depositados. Então, o promitente comprador
diante, quem sabe, da resistência do promitente vendedor, de não saber o seu paradeiro, entrou com uma ação de consignação em pagamento e depositou em juízo o valor ou as parcelas da promessa de compra e venda. Isso pode ser tido como comprovação do pagamento, mas aí eu já diria, não é uma prova segura. Por quê? Porque pode ser que tenha havido resistência do promitente vendedor, que tenha contestado a ação de consignação em pagamento, dizendo que o valor é insuficiente, né? Pode ser que o valor, embora correto, tenha sido depositado com atraso, e aí haveriam complementos moratórios que não foram atendidos, ou pode ainda ser que tenha sido proposta a ação de consignação em pagamento, mas ainda não tenha transcorrido o prazo de resposta para o réu, promitente vendedor, porque ele não foi encontrado, não foi citado. E, se houver a desistência dessa ação de consignação em pagamento, o seu autor, promitente comprador, terá direito de ele levantar os valores que ele depositou, que ele mesmo depositou. Não? Então, a existência de ação de consignação em pagamento deve ser vista com muita cautela pelo tabelião no momento de lavrar a ata de adjudicação compulsória. O tabelião deve, em primeiro lugar, procurar saber se houve o trânsito em julgado, a sentença declarando cumprida a obrigação, se não houve, se já houve contestação, qual o teor da contestação, né? Se houve revelia, se houve reconhecimento do pedido. Tudo isso são temas que o tabelião deve se atentar. Não? Além disso, esse mesmo dispositivo ele prevê outros indícios que já são agora mais fracos, mensagens, inclusive eletrônicas, em que se declare quitação ou se reconheça que o pagamento foi efetuado. Então, sei lá, o promitente comprador tem ali no WhatsApp dele uma mensagem do promitente vendedor dizendo: olha, tudo bem que você pagou, mas eu vendi muito barato, quero receber mais dinheiro. Não? Seria ali uma confissão. Agora, nós teríamos que nos asseverar da autenticidade dessas mensagens, não, se realmente aquele WhatsApp é do promitente vendedor, são questões paralelas aí que têm que ser apreciadas. Não? Ainda, o inciso 4º desse dispositivo fala em informações prestadas em declaração de imposto de renda. Então, o promitente comprador declarou no seu imposto de renda que ele pagou X ao promitente vendedor. Esse é um indício muito fraco, né? Talvez, se for uma declaração antiga e tal, isso o tabelião possa levar em linha de consideração. Mas é um indício que também não é uma prova segura de que houve pagamento. E tampouco o que está no inciso 7º, notificação extrajudicial destinada à constituição de mora. Não? Então, esse é o segundo ponto, como eu ia dizendo, o segundo grande ponto que o tabelião vai atentar no momento de elaborar a ata notarial de adjudicação compulsória. Primeiro é o contrato de promessa, aquele que se busca cumprir mediante a celebração de um contrato principal que está sendo denegado ou está de alguma maneira impossibilitado, e o segundo é a comprovação de pagamento. Haveria um terceiro elemento para a adjudicação compulsória, que seria a comprovação de que a outra parte se nega a celebrar o contrato principal. Mas vocês observem o seguinte: o artigo 216b da Lei de Registros Públicos ele tem uma relação tanto truncada, que deu margem, inclusive, a regulamentações diferentes entre as várias unidades da federação. No Rio Grande do Sul, por exemplo, se prevê um procedimento em 3 etapas, em que primeiro teria uma notificação no registro de imóveis, depois a elaboração de uma ata notarial no tabelionato de notas e, finalmente, um procedimento de adjudicação perante o registro de imóveis. Então, ficava um procedimento dividido em 3 etapas, o que era bastante complicado, embora talvez atendesse melhor o texto do artigo 216b. O Código Nacional de Normas reduziu isso a apenas 2 etapas. Né? Uma primeira etapa, em que não há notificação, mas uma simples caracterização da mora,
como diz o artigo 216b. Né? O artigo 216b, no parágrafo 2º, fala assim: ata notarial lavrada pelo tabelião, etc., etc., com a caracterização do inadimplemento de outorgar ou receber o título de propriedade. Então, ali, naquele momento, como não há ainda a notificação, e como essa notificação necessariamente acontecerá na segunda etapa, na etapa registral do procedimento, é suficiente que haja uma caracterização da mora. Não? E essa caracterização, antes de mais nada, ela se manifesta pela própria presença do promitente comprador ali em busca de uma ata notarial, gastando dinheiro, pagando emolumentos, né? Contratando advogado para uma segunda etapa no registro de imóveis, onde novamente haverá o pagamento de emolumentos. Então, tudo isso, a meu ver, é mais do que suficiente para caracterizar a mora. O tabelião deve entrevistar o interessado na adjudicação, né? Dizer, mas por que não foi celebrado o contrato principal? Né? Há quanto tempo o senhor está aguardando? O senhor tem o número de telefone, o endereço? Né? Por exemplo, aqui eu já tive um caso em que o promitente comprador disse: olha, eu já tentei lá uma empresa vendendo, mas eles não me atenderam. Eu mesmo, tabelião, mandei um e-mail para a empresa. Um tempo depois, a empresa me respondeu, a empresa promitente vendedora me respondeu: realmente, nós vimos aqui, é um caso bem antigo, mas nós não temos nenhum obstáculo, nós assinaremos o contrato definitivo de promessa de compra e venda, é só marcar que nós mandaremos aí o representante assinar a escritura. Então, essa caracterização da mora na adjudicação compulsória, na etapa da ata notarial, ela se satisfaz com indícios e com, digamos, o insucesso do tabelião em encontrar gestões suficientes a lograr a celebração do contrato de compra e venda que o requerente da ata almeja. Não se conseguiu celebrar a escritura de compra e venda, pronto, a meu ver, já está mais do que caracterizada a mora. A segurança, realmente, a respeito da existência da mora, essa vai ser tida na etapa registral, em que o registrador vai notificar, seja pessoalmente, ou se não tiver o paradeiro, seja mediante edital, vai notificar o promitente vendedor. Apenas para encerrar a minha exposição, acho que eu já ultrapassei todos os limites de tempo que eu tinha aqui, eu queria falar algumas palavras sobre a adjudicação compulsória inversa, aquela que é requerida pelo promitente vendedor. O promitente vendedor, muitas vezes, ele se depara com a inércia do promitente comprador em celebrar a escritura definitiva de compra e venda. E, com isso, o promitente vendedor fica naquela situação de ser tido como proprietário de um bem que já foi vendido, que o preço já foi integralmente pago, que só falta a formalização do contrato definitivo. Então, o artigo 216b, ele contemplou essa hipótese, diz que podem requerer a adjudicação compulsória extrajudicial não só o promitente comprador, mas também o promitente vendedor. Para o promitente vendedor, a adjudicação compulsória extrajudicial se torna mais simples, porque na ata de adjudicação compulsória inversa, a questão do pagamento do preço já será tida como presumida, já que quem está requerendo a adjudicação é o promitente vendedor. Né? Mas observem também que o promitente vendedor ele tem que arcar com todas as despesas e com todos os ônus, os encargos decorrentes dessa adjudicação compulsória inversa. Então, quem vai pagar a ata é ele, quem vai pagar o imposto de transmissão é ele, quem vai pagar os emolumentos do registro de imóveis é ele. Não? Todas essas despesas vão recair sobre o promitente vendedor. Mas, às vezes, eu já fiz aqui no meu cartório 4 atas de adjudicação compulsória inversa. Às vezes, o promitente vendedor ele está ansioso de tal forma, porque pode haver complicações decorrentes. Vamos imaginar que o promitente vendedor se depara com o promitente comprador colocando ali um baile funk, fazendo barulho todas as semanas, e com isso chovem ações baseadas em direito de vizinhança contra ele. Né? O promitente comprador instala num
no imóvel negociado um posto de gasolina com um tanque vazando que provoca uma catástrofe ambiental, há imposição de multas pela autoridade ambiental que vão recair sobre quem? Sobre o promitente vendedor. O promitente comprador não paga encargos condominiais, não paga imposto predial, e tudo isso vai levar a cobranças contra o promitente vendedor. Então, às vezes, o promitente vendedor ele tem grande interesse de obter a adjudicação compulsória, e aí nós estaremos diante da chamada adjudicação compulsória inversa. Muito bem, mas o que eu tinha reservado para falar com vocês hoje era isso, e eu creio que nós, embora o horário já tenha sido, me parece, um pouco excedido, nós podemos ainda ter um tempo aí para alguma pergunta que o Gustavo queira nos repassar aí. Gustavo Muito tem bem. a palavra novamente. Tá certo, Francisco. Inicialmente, né, agradecer, né, por você ter aceito o nosso convite e parabenizá-lo pela brilhante explanação feita até o momento. Eu tinha certeza, né, quando fizemos o convite, que traríamos uma pessoa que falaria com muita autoridade sobre o assunto e de uma forma muito, né, simplificada, muito fácil de entender, principalmente por trazer esses casos práticos, essas soluções para situações pelas quais você já atuou como né, tabelião nos processos em que você conduziu. Então, isso facilita ainda mais, né, a assimilação da norma. Antes de fazer uma pergunta, eu vou aproveitar, né, para fazer a divulgação. Esse o Manual da Uso Capião, a obra que foi falada, né, no início da nossa apresentação, de autoria do professor Francisco Nobre, e esse é o manual, né, da adjudicação compulsória. É a edição de pré-lançamento, ele pode ser adquirido no Clube de Autores, clubedeautores.com.br. Fica, então, a sugestão, né, para aqueles que gostariam de aprofundar sobre o tema. E é justamente a partir da sua obra que eu vou pedir a gentileza para o professor Francisco fazer um acréscimo, né, uma complementação. Nós temos um capítulo bem interessante que fala da regra de ouro da ata notarial. E, ao falar dessa regra de ouro, né, traz né, algumas considerações bem importantes para aquela entrevista notarial no momento inicial do atendimento, em que o notário vai decidir se recebe ou não o pedido, né, se vai dar encaminhamento ao atendimento desse pedido da lavratura da ata notarial. É bem interessante essa regra de ouro, então eu pediria ao professor Francisco que comentasse um pouquinho sobre ela com relação aos nossos colegas. E ainda, antes, né, de devolver a palavra então ao professor Francisco para falar sobre essa regra de ouro da lavratura da ata notarial, eu gostaria de fazer um comentário sobre essa questão da caracterização da mora. Nós temos adotado uma solução aqui no tabelionato que tem surtido efeito, professor Francisco, que é o de envio prévio de uma correspondência para a parte requerida. Apesar de não ter, o objetivo não é criar uma terceira etapa no procedimento, né, mas justamente de formalizar que o procedimento ele será iniciado, que a ata notarial está em vias de lavratura, e permite ouvir uma alegação inicial, então, dessa parte requerida. Já aconteceu casos em que, após o envio desse ofício preliminar, as partes compuseram e conseguiram fazer a lavratura da escritura pública de compra e venda definitiva, né? Então não foi necessário, não ficou caracterizada uma recusa, não precisamos seguir com o procedimento de adjudicação e conseguimos fazer a transferência do imóvel de uma forma direta. E já aconteceu situações em que essa notificação prévia serviu de elementos, né, para o cartório de registro de imóveis, porque a parte requerida respondeu, expôs quais seriam os motivos, né, a justificativa pelo qual estava se recusando a fazer a entrega da escritura definitiva, e o cartório de registro de imóveis, no momento de qualificar a adjudicação, entendeu que a justificativa era inadequada, que ela não se prestava, né,
não estava caracterizada uma situação que impedisse a lavratura da escritura pública, e por não ter uma situação que impedisse a lavratura da escritura pública, não poderia ser recusada a adjudicação compulsória. Então, foram situações bastante interessantes. Eu retorno, então, a palavra ao palestrante, ao doutor Francisco Nobre. Muito bem, Gustavo. Sobre a regra de ouro, estou vendo que você já leu meu livro, né? Eu intitulei de Regra de Ouro porque eu comecei a perceber que todas as perguntas que me faziam, eu respondia da mesma maneira, né? E aí eu disse, puxa, tem uma regra que responde pelo menos 80%, 90% das dúvidas a respeito da adjudicação compulsória, né? Muita gente me perguntava, mas se for loteamento irregular, pode fazer adjudicação compulsória extrajudicial? Se for uma parte do imóvel, uma parte de um imóvel, pode fazer adjudicação compulsória? Né? Se for, sei lá, um imóvel sem registro anterior, pode fazer adjudicação compulsória? E essas questões, elas são muito simples de resolver quando a gente pensa que a adjudicação compulsória ela visa substituir uma escritura de compra e venda, que por alguma razão não está sendo lavrada, né? Então, a gente tem que sempre pensar o seguinte, se as partes viessem todas aqui e dissessem queremos fazer a escritura de compra e venda, nós poderíamos fazer a escritura, nós como tabeliães sabemos quando que podemos fazer uma escritura de compra e venda ou não. Se o imóvel é resultante de um parcelamento irregular, nós não podemos fazer, né? Se o imóvel tem uma penhora da Fazenda Nacional, nós não podemos fazer, né? Se a venda está sendo feita por um dos cônjuges sem anuência do outro que seja necessária em função do regime, né? Especialmente na comunhão universal, por exemplo, nós não podemos fazer. Então, só se pode fazer, e essa é finalmente a regra de ouro, só se pode fazer a adjudicação compulsória quando for possível fazer a escritura de compra e venda. Se não puder fazer a escritura de compra e venda, não pode fazer a adjudicação compulsória. Não? A regra de ouro é essa. Essa regra de ouro tem algumas exceções, é verdade, na regulamentação do CNJ, em que se permite, por exemplo, fazer a adjudicação se o promitente vendedor for falecido, notificando seus herdeiros que sejam conhecidos, né? Ou se permite fazer a adjudicação compulsória se o vendedor, se o promitente vendedor é uma massa falida, se o contrato for anterior à celebração, à decretação, melhor dizendo, da falência, né? Então, vocês vejam que a regra de ouro ela resolve praticamente tudo, por isso que eu a chamei dessa maneira, regra de ouro. E o segundo ponto que você colocou foi o relativo a uma notificação. Essa notificação, ela, a rigor, não é obrigatória, mas, como eu tinha dito, eu também faço essas gestões, eu procuro ver, mas por que o promitente vendedor não vem assinar? Né? Qual é a dificuldade que o senhor tem nessa entrevista que o tabelião, ou que o escrevente no cartório maior faz com o interessado, já vai se ter ali um desenho geral de por que está sendo necessária a adjudicação compulsória. E muitas vezes, nessas gestões feitas pelo tabelião, a gente realmente consegue a celebração da escritura de maneira direta, sem necessidade de adjudicação compulsória. Então, eu vejo isso aí como uma medida possível, uma medida útil, né? Não que seja obrigatória. Às vezes, da história que a parte nos conta, a gente já vê de cara que não vai ter como fazer a escritura definitiva, não? Às vezes a parte chega e diz, olha, o imóvel está no nome de uma empresa que se dissolveu irregularmente, já faz 30 anos que essa empresa ninguém sabe do paradeiro, etc. Não tem nem para quem mandar essa carta, não? Certo? Certo, excelente. Doutor Francisco estava acompanhando aqui o chat da nossa transmissão, as manifestações todas de aplausos, de felicitações pela sua brilhante explanação, e me somo a todos os colegas que fizeram esse tipo de comentário, lhe felicitando pela explanação, agradecendo novamente por ter aceito o convite da nossa seccional do Colégio Notarial do Brasil do Maranhão. Colocamos à disposição para, né, o que for preciso,
E agradecendo também, agradeço a participação de todos que nos assistiram nessa tarde. O objetivo desse projeto é fazer capacitação, treinamento sobre temas relevantes da atividade notarial, e hoje tivemos realmente uma aula inaugural inesquecível, uma palestra maravilhosa. Professor Francisco Nobre, muito obrigado, em meu nome e em nome dos nossos colegas do Estado do Maranhão. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo, a oportunidade de conversar com os colegas do Maranhão, agradeço também ao Devanir, e aproveito para dizer que existem muitos outros temas a serem debatidos a respeito da adjudicação compulsória extrajudicial. Talvez um dos temas mais vivos hoje seja o confronto da adjudicação compulsória com o campeão extrajudicial. Eu vou estar daqui a alguns dias em Salvador, no congresso do IBRADIM, do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, com um painel sobre esse confronto entre a adjudicação compulsória e os campeões extrajudicial. Não entrei hoje porque seria um tema mais longo que o nosso espaço de tempo não permitiria. Vou estar também no Congresso Nacional do IRIB, em Brasília. Já temos aí vários eventos presenciais marcados até o final do ano, falando sobre a adjudicação compulsória extrajudicial e também um pouco sobre os campeão, que realmente são temas que, embora sejam muito distintos na teoria, na prática eles se misturam ali no nosso balcão, e muitas vezes a dúvida primeira é essa, saber se é caso de adjudicação, se é caso de campeão, e esse é também um tema que fica aí para um segundo momento. Então, queria aí agradecer a todos que me ouviram e que acompanharam, tiveram a paciência de me acompanhar ao longo dessa exposição. Agradecer mais uma vez ao CNB Maranhão, agradecer à Anoreg Maranhão e dizer que eu sempre estou aqui à disposição. E me coloco à disposição de todos os colegas, estou aí nas redes sociais, @FJNobre, estou no LinkedIn também, com essa sigla FJ Nobre, então me coloco aí inteiramente à disposição dos colegas tabeliães, registradores, escreventes e advogados do Brasil todo. Muito obrigado. Excelente, muito obrigado pelas palavras, professor Francisco Nobre. Agradeço também a equipe técnica do Colégio Notarial do Brasil, que nos acompanhou durante esta transmissão. Desejo a todos uma ótima noite e uma excelente semana. Muito obrigado a todos pela participação.